recording in progress. Tá, vamos lá. Deixa eu Bom. mostrar o que está acontecendo. Pera, vai fazer surpresa que já vai abrir na tela. Não, pera. Ai, que emoção. Tá, abri aqui. Pronto. O que acontece? Fui prestar atenção em cada pedacinho do e-mail do João, né? E aí, Uhum. Ai, gente. o que que eu fiquei prestando atenção no que ele falou? Ele falou alguma coisa sobre sinal ruído. E aí, ó, isso aqui são todos os 14 sinais, de um bloco, que é o penúltimo bloco de gravação. Então você vê aqui, ó, o FP1, FP2, que são esses dois frontais, o Uhum. C3, C4, os temporais, T3, T4, O1 e O2, né, que aqui começa a dar a Uhum. invertida do zero. F3, F4, que são também aqui em cima, FZ, PZ que é atrás, P3 e P4, né? Então esse é um bloco, é o penúltimo bloco de gravação Uhum. que tem os três loops. Tá. Aí ele falou, aí depois eu coloquei todos no mesma, né, para ter mais ou menos uma ideia. Em teoria, esse T4 parece que é mais próximo de identificar a questão musical, né? T4 é esse marronzinho aqui, ó. É o que tem mais variação, Hum. até um dos que tem mais variação. Enfim, mas depois acho que posso olhar direitinho cada um dos pontos. Mas o ponto é que ele falou do tal do sinal ruído, né? Que eu não tinha entendido o Uhum. que que era, fazendo estudo de sinal ruído. Então parece que assim, existe uma quantidade de sinal, quando você faz um sinal analógico, existe uma quantidade de ruído que vem junto. E aí existe esse log aqui que você faz para saber o quanto que você tem de sinal com relação ao ruído de fundo. Só que aí o que acontece? Cada coisa no EEG é muito ruidosa, né? Porque quanto maior for essa relação de sinal-ruído, quer dizer que melhor o seu sinal é com relação ao ruído. Mas isso não existe para EEG, entendeu? A gente começa mal, Uhum. o negócio começa ruim. Aí, enfim, tudo, suor no cabelo, movida de cabeça, respiração, tudo é ruído. Aí, ó, Nossa, o viver é sinal um grande ruído. exato. O sinal já começa do zero e vai para o negativo. Olha isso, Padilha. Quer dizer, Gente. em engenharia, eles falam que o melhor é quando tem um sinal que é 10 vezes, né? Tipo, a diferença entre o sinal e o ruído. Aqui, aí você já vê. E aí tem Ai, muito esse é o bom. canal um por bloco. Então são os 20 blocos de gravação, o FP1, que é o sinal da frente. O 8 e o 9 é o que tem mais ruído mesmo, é mais diferente. Enfim, pode ser até que eu acabe jogando eles fora nesse Uhum. momento. Mas, ok. Olhando aqui uma matriz, essa matriz é a matriz é, enfim, aqui, ó, é, essa é uma matriz para eu tentar relacionar os canais entre si. Tipo, então a gente vai ter a média do sinal Uhum. por canal, a diferença entre cada canal, e aqui a gente vai ter o bloco, os 20 blocos e cada um dos canais, o FP1 até né, os 14 canais. Uhum. Então, parece que os melhores sinais, né, tipo assim, ou a que tem a melhor diferença entre sinal e ruído, Uhum. são os nossos canais F3, F3, F4, FZ, o F4. Ostal 1, e o P3. Vai, se a gente fosse escolher 5 canais, seriam mais ou menos esses 5 canais aqui. Uhum. O que eu achei curiosíssimo, porque mas assim, isso é relação sinal-ruído, né? Quer dizer que o sinal está melhor com relação ao ruído. Não quer dizer que só tenha sinal lá. Porque eu fiquei pensando, ué, mas eu achei que essa região da T3, T4, C3, C4 era a região que tinha Hum. informação musical e de linguagem. Mas enfim, pode ser que aqui também isso demonstra alguma concentração da minha parte também, né? É meio confuso isso para mim ainda, não é muito claro. Pode ser. É. Então, os melhores canais é esse, o F4, F3 e FZ, que são Uhum. esses três bem aqui. O Occital 1 e o PZ, que é Uhum. lá atrás também aqui. Então, achei curioso. Mas isso sim, né? Melhor média de sinal ruído. O que que acontece? Esses canais comercial analógico precisa passar uns filtros. Eu já tinha passado um filtro na captura, mas eu falei assim: ah,
Mas não impede de passar um filtrozinho de novo, né? Porque você já tirou Hum, essa banda, não vai acontecer nada de diferente. Então, eu passei um filtro de 50, que é o filtro da rede elétrica da Europa. Mas eu nem estava na tomada quando eu fiz a captura, mas passei, né? Vamos lá. E aí, aqui eu passei uma banda de filtro, que é uma mistura entre um filtro high pass e high pass e low pass, eu acho que é esse o nome. Que é assim, o que que acontece? Vamos lá. Eu não posso, eu tenho que cortar alguns sinais que são para baixo de 1 Hz, né? tá. Então, essa é tudo que é para cima de 1 Hz vai passar, né? Porque, em tese, isso aqui ajuda a resolver o problema de drift. Então, às vezes o sinal tá lá e aí ele sofre um driftzinho. Então, não sei se você viu aqui em Tá. cima, a gente tem vários, ó, tá vendo? Sobe, desce, enfim, o sinal. Mas o sinal Uhum. tem consistência. Então, parece que isso resolve os problemas de drift, limpando, passando essa peneira. E para cima de 45 Hz, eu cortei também. Eu até fiquei, Tá. é, acho que aqui no meu, eu tenho uma imagem do Alpha, porque eu fiquei preocupada. Eu falei assim, ué, mas tem o Alpha é entre 8 e 12. O Beta é entre 12 e 30. As Gamma Waves é acima de 30 Hz. É, mas aí, enfim, cortei para cima de 45. Foi uma das coisas que eu fico. Eu Hum, tô tentando tomar essas decisões baseada também nos papers. Eu já mostro o que que eu fiz com os papers na tabela. Tá, então parece que tá. esses filtros são bastante comuns, um low e um high. Aí eu peguei o mesmo e fiz uma, tipo aqui, ó, FP1 do penúltimo Uhum. bloco. Eu acho que eu sempre uso o penúltimo aqui nas minhas demonstrações. Então, tá vendo que ele sai o drift, aí ele fica tudo em referência ao zero? Uhum. Então, porque ele passou os Uhum. dois filtros, o high Uhum. pass, low pass, e o norte, que eu acho que não fez muita coisa, na real, porque é só enfim, um filtro Da, de da frequência rede. e da rede. Uhum. Aí aqui a gente já começa a entender mais coisas, ver algumas coisas, né? Tipo, já tem uma referência que é em função do zero. Então, aí passei esses filtros em todos os blocos, né? Você vê que ainda no comecinho de alguns blocos ainda dá para ver o ruído que vem da própria gravação, né? Então, ou seja, mesmo que eu tenha cortado Hum, os 7 segundos iniciais, parece que alguns eu deixei mais de 7 segundos e ainda vem um pouquinho de ruído no começo. E o ruído do fim, que é quando eu uhum. abro o olho, o movimento para fechar a gravação. Então, e esses do meio são as piscadas. Mas vamos lá, né? Tipo, pelo menos a gente tem o mesmo eixo. Fui tentar ver o sinal ruído de novo, e aí meio que deu uma equalizada. Foi isso que eu entendi. Homogeneizou. Exato. Falei, então deve ser isso que o João falou. Ah, esse foi o e-mail que eu mandei para ele ontem, né? Tá, então Márcio, eu mando um vídeo de 10 minutos, ele responde com 3 frases que eu tenho que ficar a semana pesquisando. É, É, pois é, tipo um oráculo assim, joga um negócio. o que acontece? As gravações, elas têm em média 133 segundos. Algumas têm mais, algumas têm menos, mas eu fiz aqui uma medida de Hum. segundo, porque uma das colunas é o timeline, tá vendo? 130, foi a primeira, tá errada, Uhum. mas é para ter 132,90. Essa é a média. Por isso que eu acho que eu vou até refazer vou fazer um dataset novo, prestando mais atenção Hum. nessa coisa de gravar e pausar, para ficar mais certinho toda vez. Aí, eu peguei a música, que tem esses 133 segundos, e transformei também nos segundos em que tem a frase um numa folha qualquer, até a última frase da gaivota voando. Esses zeros são os 5, Uhum. 6 segundos iniciais da música que não tem nada, que é onde estão as piscadas também. Aí eu peguei Tá. e dei um merge entre isso e a planilha com todos os dados. Falei, ok, então o que que a gente vai fazer aqui? Vai criar o target, que é de 0, né, até 6, né? Mas aí eu tive que ver que eu tive que cortar, porque lembra que tinha alguns áudios aqui que estavam com 140, enfim, aí eu acabei cortando. 140 não, 136, por exemplo. Hum. 133,30. Então eu peguei e cortei até Uhum. 133. Tipo assim, bem corte a facão. Pouca precisão. Só para. Porque eu queria fazer um primeiro modelo para ver o que, porra que ia acontecer. Então aí eu joguei fora Uhum. também os zeros, que são os 6 segundos iniciais de música. E aí Tá. estamos com o target 1 até o 6. Legal. Então agora que a gente tem o target, a gente treina, ou seja, põe todos esses dados e fala
esses dados dizem respeito à frase um, esses dados dizem respeito à frase 2, esses dados dizem respeito à frase 3 e aí vai. Aí fui plotar aqui, então, para ver o tamanho das frases, né? Então, ó, aqui é a target da frase um para a frase 2, a frase 3, a frase 4, 5, 6. Então, você vai vendo aqui os tamanhos das frases, elas estão mais ou menos homogêneas, né? Essas Nossa, aqui é isso é porque. super interessante. E aqui é porque eu cortei, joguei fora o que era para ser a piscada. Aham. Aí aqui é o FP1, aqui é o T4, que em tese eu Hum. tinha entendido que era uma coisa que relacionava a música de alguma maneira. Mas, enfim. Aí eu testei 4 modelos de machine learning. Machine learning não de deep learning, machine learning só. Que foi o Uhum. K-Nearest Neighbors, que é uma forma simples de classificar, baseado é, tipo assim, você tem um grupinho ali de samples. E aí o sample que ele coloca ali, ele compara com os vizinhos, né? E aí ele faz uma coisa mais espacializada. Quase como se quisesse entender ali uma clusterização do- Hum. dos dados. E aí eu fiz o treino, eu tive que fazer uma escala aqui, escalar tudo para um standard scale. E aí fiz um treino usando os targets, aí eu cortei as frases em pedacinhos de 2 segundos, né? Uhum. São as windows, né, que eles falam em dados seriais de tempo. Aí deu, olha, a acurácia de 17%. Tipo, mano, eu fiquei muito feliz, porque por chance, 1/6 é 16%. O nosso modelo ruim, sem tratamento, a não ser o filtro, Uhum. já tá melhor que a chance em 1%. Assim, se você jogar um dado, Não, já super. tá melhor que um dado. Falei, nossa, Ai, porque muito bom. porque podia ter dado menos, entendeu? Tipo, Sim, é. sim, sim, Aí, com certeza. é. Aí a gente foi ver aqui a Confusion Matrix, né, para entender o que está rolando nessa Confusion Matrix. Mas eu vou tentar traduzir o que que essa Matrix está dizendo. Está dizendo coisas como, é, ué, achei que eu tinha anotado isso. Vamos lá. Está dizendo coisas que existe uma separabilidade básica, isso é uma coisa boa. Tipo assim, existem 6 classes, dessas 6 classes, a classe 4 teve desempenho péssimo. Então, esse Tá. aqui, ó, a frase 4 verdadeira, esse é o predict label das Aham. frases. E A o Y é frase, o verdadeiro. é. Aí, a classe 4 teve um desempenho ruim, mas a classe que teve maior destaque foi a classe 3, né? Então, a classe 3 teve Uhum. um grande desempenho. É, Tá. mais ou menos isso, a leitura do quantas vezes acertou, quantas vezes errou. Aí a gente foi para a Logistic Regression. A Logistic Regression tenta traçar como se fosse um plano perto das amostras e colocá-las juntas. Então, ela ainda é Uhum. bem num plano, né? Tipo assim, plano 2D né, que a gente fala. Aí, hum, ela foi para 23% já, a Logistic Regression. Hum. O que isso significa? Que existe uma evidência, a primeira evidência de que existe uma estrutura linear entre as classes. E aí, a classe. é, Combinações lineares de features são eficazes, tá? Tá. Agora aqui, se você for Tá. ver, a frase 4 teve melhor desempenho aqui, ó, do que teve na KNN. Aí eu fico Uhum. pensando, gente, que frases Mas são a essas, né? Tipo, 3 continua melhor. sim, a classe de destaque. Sempre, A sempre a 3 performou 3. bem com todos os modelos. A frase 3 é Apesar numa. Se eu faço chover. Não, como é que é? É, com 5 ou 6 retas? não, essa é Não. a segunda frase. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. Essa é a Tá. frase 3. Que esquisito, né? Hum, E aí a frase que performa menos é a frase que vem depois dela, que é justamente e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva, hum. né? Que é essa frase que deu problema. Interessante. É, Nossa. é, é.
Mas enfim, provou que tem Tá. estruturas lineares, padrões lineares, eu preciso entender um pouco mais disso. Aí foi feito um random forest, né? O random forest, ele é um outro modelo, porque cada modelo ele vai tentar agrupar os dados para achar um padrão de uma maneira na hora de classificar, Uhum. né? E aí ele também deu a mesma proporção da logistic regression, mas ao contrário da Uhum. logistic regression, ela está tratando de estrutura linear. Uhum. O Random Forest confirmou que há padrões não lineares. Tá. Então, assim, tem Hum. uma. Entendeu? Assim, até sábado que vem eu quero fazer um modelo de neural network mesmo. Mas usando machine learning tradicional, a gente fica tentando prever como é que esse dado vai se comportar, Hum. né? Qual que é a melhor forma de lidar com ele, enfim. Aí Uhum. confirmou que há padrões não lineares, revelou quais features importam mais. Como é uma random forest, tá vendo aqui, ó? As 20 features importance. O FP2, né, que é Hum. aqui, na verdade, a Uhum. É média pra dele foi frontal, uma né? feature importante para o Random Forest. Tá. O O2, a média dele também foi uma feature importante. Ou seja, se a gente tivesse prestado atenção no sinal ruído, a gente já teria jogado fora esses dois, porque eles não estavam no primeiro. Hum. Porque estava no primeiro o canal O1, alfa, E os T's? Não, não, tem os não, T's né? não estavam, não. Tava o F3, o F4, o FZ. Muito louco, né? Mas isso, Hum. assim, pensando numa Random Forest, é, e Muito, muito louco. Ah. é. Aí depois eu testei um SVM, que é bem old school, que ele faz como se fosse um. Ele pega um plano, mas ele faz com que o plano fique curvo nesse universo vetorial, e ele Hum. tenta achar onde que Tá. todos eles se casam, sabe? Tipo. Tá. E aí esse SVM foi usado em alguns dos papers, por isso que eu quis fazer ele. Não é uma Hum. coisa né? Mas ele também performou, tá vendo? 23%, parecido com o Logistic Hum. Regression. Tanto que eu vi papers com Logistic Regression e SVM, enfim, mas nunca E vi eram nenhum com Random similares. Forest. E aí, Tá. achei até os melhores parâmetros para o SVM aqui, mas no final é isso, performou 22, 24% no máximo. Aí, de novo, a gente Tá. tem aqui é, Pro é, SVM. Ai, a, a a 5 e 6 3. não. 5 melhorou, né? A 3 e a cinco melhorou. A 3 também tá. Continua. A 3 é boa em todos. Sempre bom a 3. 5 É. melhorou super. E a 4 apresentou dificuldades, né? Tá vendo aqui, ó? 4, 4. Uhum. Mas a 3 ficou bem. Então, aí eu tô tentando entender aqui quando você pega todos os features e tenta decompor ele nos principais componentes. Então, é como se fosse tentar reduzir a Hum. dimensionalidade. E aí eles Uhum. chamam de PCA. Cada pontinho desse é um dos 2 segundos da frase um, 2, 3, 4, 5, 6. E aí põe aqui, e aí você tenta ver onde se tem algum padrão, né? De como que elas Uhum. estão espacializadas. Não entendi porra nenhuma até agora disso e disso aqui. Tipo, só achei bonito mesmo. É Claro, e tentei lindo. fazer 3D, né? Porque eu falei assim, vamos ver Ai, se. amor. Porque a ideia Ai, de um modelo é que ele consiga passar o mais próximo, um plano, mesmo que seja ah, flexível, que pegue a maior é. quantidade desses pontos e identifique, né? Uhum. Enfim, esses são esse é o Notebook 2. Que ainda tô tentando entender, mas eu tô sendo muito guiada pelos papers, entendeu? Tipo, para Uhum. entender o que que tá acontecendo. Aí, o esse daqui já é o Notebook 3. Ai, adoro as cabecinhas. O que aconteceu com esse Notebook 3 é que eu já estou respeitando esse formato, que é o formato oficial, que é o FIFI, ponto FIFI. Hum. É o formato oficial do banco de dados Neuro. Tá. Descobri isso. Hum. Então, eu já estou trabalhando nesse, por quê? Porque ele também tem como é que é a posição? Como é que fala? A disposição dos pontos 10 do sistema 1020. Aham.
Então Ele aqui já. já tem Tá. os nomes dos canais, quantidade de canais, é, high pass, low pass, a frequência de 125. Aí aqui tá exatamente como eu fiz a Uhum. distribuição. Então, isso aqui para fazer paper, documentação, essa biblioteca MNE que o João respondeu meu último e-mail dizendo para seguir com ela mesmo. Hum, Porque eu fiz um comparativo, tem mais de uma, hum. mas essa aqui, inclusive, dá para fazer publicação. E ele falou, você pode usar o MNE para fazer o controle de qualidade, descartar alguns trechos. É, Ai, o MNE significa. Vou pesquisar, lembra o que que significa MNE? não lembro, mas é uma boa pergunta. Não, tudo bem, vamos ver. MNE. Não, mas pesquisei rapidinho, porque eu não lembro também. Eu vou dar uma estudada nesses termos Minimum todos. Norm Estimation faz sentido? MNE Python, MNE Neurosignal. É, Minimum Norm Estimation em Python. Algorithm for localizing the sources of EEG, of MEG and EEG data. Faz sentido. Como é que chama? Mínimo? Minimum Norm Estimation. Deixa eu Ok. ver. Vou mandar um link. MNE Python Data Structures são baseados no formato FIF, Neuromag, que são Reader Functions. Pegam vários formatos de dados. Hum, Tá. Existe um site, mne.tools, inclusive. Vamos. Tá, é. pode seguir. Porque este, assim, é uma das ferramentas usadas, respeitadas, vamos dizer assim, na área de academia Tá. e Python, né? Outras seria o MATLAB ou outras coisas que, ou para mim, parecem meio datadas ou não estão dentro do universo do Python per si e Uhum. não acho que faz sentido. Então, esse é um meio termo interessante. Aí tem esse conceito que chama ICA, que eu vi também os papers. Eu já vou te mostrar onde que eu achei. Mas o ICA, achei um vídeo no YouTube que explicava isso muito bem. Imagina que você está numa cocktail party. A ICA é para resolver o cocktail party problem. O que que é o cocktail Adoro. party Ah. problem? Você está tendo uma conversa lá, tem um homem conversando com uma mulher, e aí tem um cara tocando violão no fundo, e tem um celular tocando. E nisso você está gravando isso tudo. Tem tipo assim, uns 3, 5 microfones gravando essa festa. Quando Hum. você pega isso que foi gravado por esses microfones, é um jeito de você decompor o sinal que esses 3 microfones gravaram, 5 microfones Uhum. gravaram, de forma que você consiga reconhecer, tipo assim, o microfone, tinha um microfone que estava mais próximo do violão, mas tinha um microfone que estava mais próximo da mulher conversando com o cara, né? E tinha um microfone que estava Uhum. mais próximo do celular que estava tocando. Então, mas os três estão captando tudo ao mesmo tempo. Só que porque a Uhum. incidência do microfone em cima do violão, né, do violão sobre o Uhum. microfone é maior do que aquele que Uhum. estava perto do celular. Aí, ele decompõe todo esse sinal misturado e recompõe, e você consegue depois recompor escutando só o violão, só a mulher e só o celular tocando, né? Hum. Achei muito legal essa animaçãozinha. Enfim, Bem e o que interessante. esse ICA faz é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente olha aqui os 14 canais para saber quais são os componentes. Tipo, quando você decompõe os sinais de todos os canais, de onde que está vindo, a mesma coisa do microfone perto do violão ou perto da mulher conversando. Os dois estão captando tudo, Uhum. mas de onde que é a fonte principal, que aí o resto ele Sim, decompõe de uma forma que você consiga depois só recompor o que você quer e eliminar o que você não quer. justo, tá. Então aqui é uma primeira visualização E é do tipo um heatmap. canal. É tipo um heatmap. Do canal. Qual que é o canal aqui? Ah, gente, que canal que é esse que eu usei? É um bloco inteiro. Ué, qual foi que eu usei aqui para. Aqui, ó. É o último, é o penúltimo, de novo, né? O penúltimo bloco. Os 14 canais Uhum. do penúltimo bloco. Então, aqui são os 14 canais da penúltima gravação, que vão Hum. os 3 loops, né? Tipo assim, as 3 Uhum. sequências, né?
Aí eu falo, puta que pariu, que eu preciso entender o que que tá acontecendo. Aí nessas horas eu peço ajuda ao chat GPT, né, que é os universitários, porque é difícil entender. Mas, o que que ele falou aqui, olhando para essa imagem? Ele falou, eu não perguntei? Perguntei, gente. Cadê essa conversa? Ah, aqui. É, ele falou assim, ó, topografia dos componentes. Cada círculo é um mapa de um componente ICA. ICA 000 até o ICA 013, indicando onde no couro Uhum. cabeludo o sinal daquele componente está mais forte. Padrões simétricos frontais. ICA 000, 002, 004. Costumam ser piscadas, né? Então, se você olhar aqui, o 000, 002, 004 costumam ser piscadas. Falei, de onde E... que ele tirou isso? O que que ele tá vendo? É o. Não, tudo bem. Eu parei no Ica zero. Você tava falando da conversa, pergunta do chat GPT, ele ia começar a explicar a interpretação. Pois é, eu não entendi essa interpretação, porque ele falou assim, ó, topografia dos componentes. Essa parte eu entendi. Cada círculo, né, é um mapa de um componente. Uhum. ICA 000 a 013, indicando onde no couro cabeludo o sinal daquele componente está mais forte. Então, Hum. assim, onde está mais forte? Está ali na, parece que é atrás, é isso? O 000? O que que é o forte e o fraco? É, eu chuto que o vermelho. Mas isso aí é arbitrário, né? O vermelho é sempre o forte? Não sei. É senso É, comum? Não sei. Se hitmaps. pois é. Então eu fiquei nessa dúvida também. Mas a gente pode perguntar, é só porque eu só, né, tudo é muito recente, eu estou tentando entender cada etapa ao mesmo tempo. Uhum. Aí ele fala, exemplo, o 000, o 002 e o 004 costumam ser piscadas. Aí eu olho para isso, tá, o 002 até me convence que é piscada. Só Agora o porque é na 007 região. é porque ficou bem quente na ponta do nariz, ali bem no Ah, na frente, né? Ok. Mas assim, também queria entender mais essa topografia, mas é falta de familiaridade com esse elemento ICA do MNE. Mas tudo bem. sim. Linhas verticais, frontais ou laterais podem ser movimentos oculares horizontais. Hum. Foco muito intenso só em um ponto. Possível ruído muscular ou cabo. Hum. Aí, que mais? Vamos ver. É, mas eu realmente eu vou fazer assim, vou perguntar para ele o que que significa as cores. Né? Porque eu não tô conseguindo ler, assim, não Sim. tenho, né? Eu não sei, tá, também, isso faz o menor sentido, mas eu tô pensando se o Z, porque o Z é bem no eixo central, né? Todos os Isso. Zs. Eu li, mas eu também, enfim, possa ser que isso não faça sentido, que o Z no sistema 1020, a princípio é referência, mas muitas vezes não é necessariamente um eletrodo. Pode ser, mas não necessariamente você vai ter um eletrodo. Porque é bem em cima da fenda, é o do corpo caloso, Hum, entre os dois hemisférios. Não que você não vá ter sinal, mas teoricamente você tem menos intensidade de sinal cortical, hum, porque é bem a fenda entre os dois hemisférios. É uma referência para colocar os eletrodos do 1020, mas não necessariamente sempre se tem eletrodo. Me vem, não sei se isso muda algo at all. Quando você estava falando dos que performaram melhor e falando da ó, distribuição, não perguntei aqui ao sei, chat pensei nisso. GPT. A cor vermelha é uma atividade positiva em milivolts, nessa região do escalpo, né? Azul é uma atividade negativa.
Hum. O meio termo, que é o branco, é neutro ou nulo. Parece que eu tenho um vazio na cabeça aqui no 004. As vozes silenciaram. É, é. E quanto mais intenso a cor, maior contribuição daquele componente naquele ponto. Hum. Então, assim, como ler estes mapas? O formato circular representa a cabeça vista de cima, topo do círculo é a testa, FP1, FP2. Então, se a gente Uhum. olhar os componentes, né, tá aqui a decomposição de todos os sinais. Aqui no parece que tem uma intensidade no IK002 Uhum. Ou o que quer que neste seja, sim. nessa região aqui da piscada. Provavelmente, eu diria que esse aqui provavelmente é a piscada. Essa seria a minha intuição me dizendo, né? Se o vermelho é o mais intenso na região do FP2 e FP1, né? Aí vamos ver. Parte inferior é nuca, 01, 02, 01, ó, desculpa, O1, O2, que são os occipitais. Então, que são Uhum. responsáveis pelo córtex visual, né? Componentes com simetria frontal. Topo do círculo. Provavelmente artefatos de piscar. Componentes focados em regiões laterais. Possíveis movimentos oculares horizontais. 3 e T4. Onde que fica o T3? Vamos olhar o mapa. T3, T4, bem pertinho da orelha, ó. T3, T4. Temporal, né? Ah. É, T3 e T4, pertinho da orelha. Então, movimentos de muito, né, tipo assim, simetrias perto da orelha, a gente tem aqui. Não vi nada simétrico perto. Tá aqui, ó, o 003. Hum. Uhum. Movimentos oculares. É, não sabe se isso aqui. Horizontais. Então é como se eu tivesse mexido o olho da direita para a Hum. esquerda, né? Tipo, acho que é isso, se eu entendi. É, é isso, componentes focados em regiões laterais, possíveis movimentos oculares horizontais. Componentes difusos, centrais ou posteriores, podem ser atividade cerebral verdadeira. Então, estas daqui que Hum. são, né, parecem que são atividades de verdade. Tipo, Hum. difusos, Tá. centrais ou posterior. Tá. Então, no 000, frontal simétrico e azul, artefato de piscar. No 001, muito central intenso, potencialmente Hum. piscar ou movimento. Hum. 002, foco frontal superior, artefato ocular. 004, um foco forte em região occipital. Pode ser artefato ou o spike transiente. Hum. 006 e 011, até 011, centrais bilaterais suaves, provavelmente neurais. Então, isso aqui é provavelmente neural daqui É o até o 11. 11. É. Ah, Hum. adoro, o GPT já está tão treinado. Ele falou assim: essas topografias são como retratos elétricos de gestos invisíveis. Poético. Amo. Ele tá muito acostumado já com a gente. Gente, muito Separar o bom. que vem do olho, da pele, do músculo e do pensamento é parte da coreografia que você está desenhando. Ah! Amor! Gente, ele está muito treinado. É só jogar uma coreografia que eu já acho que fica poético, gente. Acho que eu vou postar isso no grupo. Muito Pedir bom. para o chat GPT me ajudar a representar, a interpretar esse gráfico. Tá, agora deixa eu mostrar. Isso tá já no GitHub, naquele link que eu compartilhei lá no e-mail Tá, com você o. mandou pro João. É. Agora deixa eu compartilhar
A gente É, pode, eu vou dar, depois eu vou mandar tô mandando vários links, mas depois a gente pode dar uma olhada. Parece que nesse site, eu tô mandando mne.tools, tem vários tutoriais de Ica entre mil coisas e inclusive reparar artefatos e tem os esqueminhas, não sei, talvez ajude. eu acho que Vamos a ver parte depois. difícil é a falta de experiência em interpretar Ica, né? Tipo É, assim, mas, segundo ele ali, eu tenho que jogar fora o zero. Enfim, tá ali. Ele disse, né, que ele considerado 6 ao 11 e o resto joga fora como componente. O que que eu fiz? Eu peguei os 22 papers que a gente tem e tentei entender qual deles era sobre EEG, né? Porque a gente tem EEG, tem esse outro que é o sei, corticograma, não é? Ou é isso, cortical? Eu acho que é cortical. eletrocorticograma. Entendi que é isso, eletrocorticograma. Eu acho que é esse mesmo. Então eu coloquei de amarelo tudo que é eletroencefalografia. De laranjinha, só porque é próximo, porque continua sendo sinal elétrico, mas, né, já é implante, já é uma coisa mais robusta. Mas tudo que é amarelo eu coloquei. Aí o vermelho eu coloquei fMRI, ou MEG, ou alguma Uhum, coisa assim bem. E esse verde, Lina? Esse verde é porque este daqui é um review. Ele é um review de vários, o que as pessoas têm feito. Essa pessoa mandou um survey e, enfim, e aí te fez um review, né? E esse outro também uhum, é outro review. Mas aí, olhando para os 22 papers que a gente tem, eu passei para uma segunda aba só o que é de fato EEG, né? uhum, Deste de EEG veio o review de EEG, né? uhum. Veio só ele? Acho que veio só ele. O outro review não veio? Outro review eu não pus aqui o que que é. Tá, por isso que não foi pra lá, porque é tudo que tá filtrado. Mas assim, vamos lá. O que que acontece aqui? Tem essas pesquisas, todas elas muito recentes, então pensa que esses papers aqui é 2022, 2023, 2024. E aí eu fui tentar estudar o que que eles fizeram. Tipo assim, por exemplo, canal, 32 canais, com sample rate que começava com Uhum. 1.200 e fez um pre-process e caiu para 64. Fez filtro na captura, que é esse filtro que eu mostrei ali no Python, ele fez na captura, mas também fez no pre-processing, porque, né, seguro morreu de velho, faz logo duas vezes. Então eu fui vendo, né, o que que eles especificavam ou não, de canais, etc e tal. Minha surpresa, este projeto aqui, ó, Image Classification and Reconstructions for Low Density, é feito com o Sean, 8 canais, 250 Hz, Acho que é um dos do primeiros que a Brain. gente partiu, né? Inclusive. Não, que a gente Não, partiu não é? não tá aqui nessa lista, tá mais Ah, embaixo. Eu tá. pus só como referência. Mas é Tá, porque a ideia deles é justamente, você pode fazer uma Image Classification and Reconstruction for Low Density EEG, né? tá. Aí, o que que eu fiz, né? Depois de ver todos esses canais, arará, eu fui tentar entender esse process filter, né? Foi daqui que eu tirei a ideia Uhum. de cortar, ah, né, low pass, high pass, arará, por onde que eu Hum. cortava o rolê. Aí, ahn, deixa eu ver, tem uns que não especificam. É, Aí tem o tal do Artifact Removal. Como este daqui é um review, ele fala, ó, os artifact removal, artifact é como eles chamam piscada, movimento, suor, o que quer que seja. Uhum. Aí tem essas várias formas, regression, blind search separation. O Wicca é um blind search separation. Tá. O wallet transform, empirical model decomposition, vertical model decomposition. E aí todo mundo tenta fazer umas coisas híbridas, tipo o Wicca com o wallet, o wallet transform é Tá. o que eu estou tentando fazer. Então, por enquanto, eu só fiz o Wicca. Aí vou jogar fora os componentes ali sugeridos, né? Ficar só com os componentes que em tese servem para alguma coisa. Fazer o wallet, o wavelet transform, que parece uma Fourier, mas não pesquisei o suficiente para te dizer isso com certeza. Mas sai daquilo que o João falou, que é, ao invés de tentar alimentar o seu modelo com a frequência, alimenta com o espectro, né? Que aí você sai do Uhum. eixo da frequência, que é em função do tempo, e vai para o eixo do espectro da amplitude lá. Não sei, enfim. Fourier, foi isso que eu entendi. Uhum. Então tem mais uma forma de fazer esse espectro lá. Parece que esse wavelet é uma coisa que está nesse tratamento. Aí também fui ver quais eram as ferramentas que eles usavam, nenhuma delas citou, pelo menos, o MNE, e quais os modelos de machine learning que eles usavam, né? Então, por exemplo, aqui, que é o review, eles usaram
Enfim, eu tirei o SVM de algum lugar, não lembro de onde. Mas tem esse, por exemplo, que é uma CNN específica para EEG, que é uma rede neural, que eu vou querer testar no próximo Não. sábado já. E aí o que eu fiz foi uma tabela de resultados. O que que são essa tabela de resultados? Que eu queria comparar o que que era a hipótese deles inicial e se eles chegaram lá. Então, por exemplo, esse paper do Alonso queria saber se o objetivo central era classificar as palavras faladas em espanhol, né? Tipo, esses são 5 palavras, eu acho. Hum, Então, aqui, ó, ele usou SVM. Foi ele que usou. SVM, EG, e aí a acurácia. Ó, a acurácia do EEG, que é o Network, foi de 81%. nossa. O do SVM foi de 41%, né? Então, é, Uhum. mas atenção e pronúncia. O cenário envolvia distinguir entre períodos de atenção e períodos de palavra pronunciada. Uhum. Aí o outro paper, ele queria era investigar se High imagens de quality alta images. qualidade poderiam ser geralmente geradas pelos sinais de EEG. Adoro. Bypassing the need to translate thoughts into text. Então, só que aí o que acontece? Ele fez o treino com imagens no design do experimento. Uhum. E aí o que acontece é que imagens que não tinham sido. Os resultados suportam que a hipótese, né? É fazível, ah, mas eu não lembro qual que foi a limitação desse daqui. Não lembro. Hum, mas que aqui é um resuminho. Ah, isso aqui foi interessante, porque isso aqui foi uma, fazendo a leitura das ondas cerebrais enquanto a pessoa lia. Era uma coisa assim. Hum. É. Queriam ver certainly the frequency bands are more relevant do que o raw signal. Compare multimodal text with traditional baselines. Tipo Indeed assim, carry relevant linguistic information. então, por exemplo, imagina se eu estou com um capacete neural, estou lendo uma coisa, mas aí pode fazer um pop-up de outras coisas em volta. Acho que é essa piração deles. Aí aqui Hum. era só porque discutia as técnicas recentes. Talvez esse vale a pena pegar, sublinhar mesmo o paper, assim, olhar nele, porque é realmente um review interessante. Aqui, esse eu achei engraçado, porque esse aqui, ele queria investigar se o pensamento provoca mudanças detectáveis no background do EEG. E aí o estudo achou que Hum. realmente pensar em tarefas provoca mudanças significativas. Então era mais uma detecção do pensamento. Uhum. Esse daqui foi Improve the Accuracy of Classifying and Reconstruction Imagined Images from EEG Signals. Ah, there is a show that combining the data of a visual representation experiment with data from an imagination experiment successfully boosted the classifying accuracy of imagination data. This improvement was observed for individual subjects as well as the combined results. They found that the neural network did not automatically select the relevant activity when trained only on imagined data, Não, suggesting the faz benefit sentido, né? of adding visual data. Porque é muito individual, né? Como é que as pessoas vão imaginar? Hum. Se não tem referência. Uhum. Uhum. É, e esse foi para Ah, e investigar. artistas e não artistas. É, Eu não sei se é aquele. O Visual Perception. eles usaram EEG. Revelaram significantes diferenças entre a percepção visual e mental é, Hum. enfim, imaginação mental, né, das tarefas. O estudo encontrou padrões diferentes of the significant difference when comparing the artist and non-artist Hum. groups. The study concluded that app-N can show the effect of prior knowledge and training in visual arts. Ou seja, dá para você identificar quem é artista e quem não é artista por esse sistema dele. Ah, esse era da Approximate Entropy, né?
Isso. Ele tenta ver quais canais aumentam, se tem, né, enfim, entre artistas e artistas tem um aumento dessa entropia dos canais. Pois é. Mas é isso daqui, Chuchu. Eu esqueci de ver esse outro que era, parece uma revisão também. Gente, Mas- não, muito bom. É todo pro... Eu adoro que é tipo toda uma revisão sistemática da literatura, isso. Ah, Literalmente. mas é nisso daqui que eu tô tentando me guiar, entendeu? É tudo. Não, não, super, super, super. Nossa, não, muito legal. Muito legal. Mas por enquanto é isso que temos. Gente, você fez muita coisa, como sempre. Não, muito legal. É, que Eu eu me- falo, meu, Lina, quantas horas você levou pra fazer tudo isso? Eu fico pensando, eu falo, gente. É que eu só faço isso, Fora, né, fora tadinha? quer dizer, apesar que o projeto tá ali, mas fora a especialização, fora o bootcamp, fora, Não, mas é que isso tudo é por conta disso, entendeu? conjugou, né? Eu tô fazendo entregas no Bootcamp, então as entregas do Bootcamp são relacionadas a, tipo, ó, tem Justo. que entregar modelo, mesmo que o modelo seja ruim. Aí faz um modelo ruim, que é bom que já tem um baseline. Faz Sim, agora, melhora o modelo, tá? Agora a gente já vai pro neuro, né, data, né? Então, assim, tá desse jeito. Ah, mas é um trabalho de formiguinha, exige atenção, mas, nossa, é muito animador, assim, porque é gente, não, muito legal. acho que é a minha primeira reflexão, assim, o fato de estudar hoje em dia tendo um LLM, porque é muito perdido, né? Você viu, a Sim, gente digitou agora, ele falou mais ou menos, tá, ainda não entendi. Agora eu preciso de um vídeo no YouTube. Aí eu vou atrás de um sim, vídeo no YouTube. Né? Então, assim, tem uma coisa que é, ok, um livro e a experiência de uma pessoa, porque quem tá no YouTube geralmente é uma pessoa que passou por Uhum, isso e tá, né, uhum. compartilhando a experiência. E aí isso otimiza muito. Eu fico pensando assim, se fosse outros tempos, imagina a gente tentando fazer isso 4 anos atrás, sabe? É É. tipo, Não, total, total, é. total. Então, Não, e até assim, essa revisão da literatura, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, por isso que eu falo, gente, você fez toda a revisão sistemática, porque quando eu tava na Roche, por exemplo, a gente publicou uns 2 anos atrás uma revisão sistemática, e aí tudo bem que nessas revisões sistemáticas você tenta mostrar, tipo assim, olha, eu olhei tudo que tinha na literatura neste tema, e aí, quais os critérios dos papers que entraram? É igual a gente fez no prompt, tipo, publicado de ano tal, que tenham tais termos em tal língua sobre esse tópico, nananã, porque eu quero ver ou nesse corpus de conhecimento e tal. Mas assim, a gente contratou uma empresa pra fazer, porque não tinha deep research, é, sabe assim? E sei. aí a pessoa ficava lendo e fazendo literalmente essa tabela, mas tinha alguém lendo todos os papers que caíram no filtro das buscas. Assim. Era isso. Então, assim, realmente, pensa, em 3 anos, 3 anos e meio, Pois é, não. é, Então, assim, e veja bem, enfim, a gente tem um processo que, ok, a nossa loucura tá com muito método. Dá para fazer uma publicação, mas entendeu? Tipo sim, assim, sim, sim, sim. é, mas é Uma coisa impressionante. que, só que eu ia comentar também relacionado, você deve ter visto, eu mandei e-mail pro Will, eu tinha mandado um WhatsApp, mas enfim, deve estar ocupado também, não sei se ele, vamos ver se ele nos fala lá que a gente queria saber, né, do festival, enfim, até para ter um horizonte para depois em algum momento responder a Brain Products lá. Depois eu faço um follow-up com ele também por WhatsApp. Mandei ontem um e-mail, mas acho que ele deve responder logo, imagino. E acho que era isso. Deixa eu pensar. A gente tem que coisar a nota fiscal ainda do Pedro? Já tô mandando para ele. Ah, não, tem uma outra coisa que você Ai, colocou na obrigado. fila aqui para conversar. O Ai, post do obrigado. CloudWalk. Post do Claudio Walker. Até eu já fiz a lista e esqueci. Cadê? CloudWalk, AI. É, artigo sobre o projeto para o blog do Claudio Walker. É, era nota fiscal, follow-up com o William, artigo. Como você fala, como já tem muito método, eu acho que isso vai ser tranquilo, né? E aí a gente pode começar a fazer um draft. Eu não sei, é que eu acho que ele falou que também não tinha exatamente uma deadline, né? Acho que é Não, mas quem escreveu foi o Rodrigo pro blog. Eu tô tentando entrar no blog, que eu onde cheguei tá o já a ver blog? alguns conteúdos.
que é o cloudwalk.io/AI. Aí, ó, Hum. eles tem bastante postagem lá. Uhum. Todos os temas que eles se interessam. É, porque eu acho que a gente tinha que entender, pelo menos em linhas gerais, o que que a gente vai falar, entendeu? Sim, mortality. Ai, eles postam bastante coisa. Posso, e postam coisas interessantes. Eu li várias já. Mas eu não tô achando a do Rodrigo. Ah, Será que eu tô no lugar certo? hum, pois é, vamos ver. Uhum. É, não tô achando. Depois a gente pode talvez perguntar, né? É porque. Ah, será que ele postou no Slack? Vamos ver aqui. Eu lembro que ele mandou um doc quando ele tava fazendo, pra gente dar opinião. Mas depois que ficou pronto, eu não sei se ele. Pois é, não tô achando também. Mas assim, o É, que que você acha interessante? Porque assim, ele tem muitos temas, esse nosso projeto, né? O que que pode ser interessante desse recorte? Porque lembra, é uma residência artística, né? Então, tem isso também. O que que a CloudWalk inventou de querer fazer essa residência artística? Porque eles querem se mostrar como uma empresa vanguardista na área de. Talvez esse paper de tentar demonstrar sabe esse Ar- paper artistas e não artistas? exato, ele pode ser um pontapé inicial interessante. Tipo, análise de EG, de sinal de EG para artistas e não artistas durante visual perception, né? Porque isso também faz a gente pensar, esse artista, ele é capaz de criar melhores prompts para geração de imagem, só por causa da formação dele como artista, Hum. né? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante. É, eu tinha esse professor de teatro que fazia essa pergunta. Ele falava assim: quem que você acha que consegue perceber a sutileza da cor? O designer que trabalha todo dia no Photoshop ou o menino carvoeiro? Tá lá na mina o dia todo, né? E Hum. aí, ele nem tá falando de artista ou não artista, mas alguém que Aham. é quase isso, né? Porque é uma pessoa que trabalha o dia todo com cores, mas talvez aquele menino que trabalha dentro de uma mina de carvão, quando sai da mina de carvão, ele tem uma sensibilidade, uma percepção, né? Tô aqui brainstorming. É, então, o ponto é, mas aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é produzir uma imagem, que aí um artista ele é treinado para produzir uma imagem. Não necessariamente significa que ele vai apreciar mais uma imagem. Complicado isso, né? Tô pensando.
Por Não exemplo, necessariamente significa que ele vai. Sabe o que que me vem? hum, Não sei se tem nenhuma relação, mas talvez não. Eu lembro, eu tinha um professor de violino que é. Isso aí já não é do campo do visual, né? Do auditivo. Ele tinha ouvido, tem ouvido absoluto. hum, Então, qualquer som, ele sabe que nota é. Se é um dó, ré, mi, um dó bemol, um sol sustenido, enfim. Qualquer som. Tipo assim, uma vez a gente tava no ensaio da orquestra e a cadeira, um pé da cadeira rangeu no chão de mármore. E aí ele sabia que era um ré, por exemplo. hum, E aí tinha essa discussão quando eu tava no conservatório. Não era uma discussão, mas eu via pessoas comentando quando eu tava no conservatório que o preço de se ter um ouvido absoluto é que você perdia muitas vezes, porque você conseguia sempre saber, e é meio que automático, e do jeito que ele falava, ele não. Quase que assim, eu não tenho escolha. Então, assim, se vai ter um som, eu sei que nota é, e eu racionalizo, entre aspas, a nota, né? hum, Eu falo dó na minha cabeça, eu falo mi bemol na minha cabeça. E aí o preço para isso é que eles perdiam, não sei se, enfim, se era uma percepção muito pessoal dele ou se nunca pesquisei se tem algo meio generalizável, muito da apreciação harmônica, no sentido de que você está olhando uma orquestra, em que você tem aquela nuvem de sonoridades que é criada, que geralmente impressiona o público, é o que te eleva e o que traz toda a questão da fruição. E aí, muitas vezes, para quem tem um ouvido absoluto, você tá decompondo o tempo inteiro os elementos nas notas de cada naipe. Então, você sabe que os violinos estão no ré, você sabe que o piano tá num acorde de dó, si, lá, do mi sol, você sabe que o hum. trombone tá num fá. Então, ele tá o tempo inteiro decompondo, porque ele não consegue não fazer esse processo. E aí, ele perde um pouco dessa sensação que vem do todo, que é principalmente quando é música de orquestra, ou grupo, ou música de câmara, qualquer coisa que tem mais do que um instrumentista. Eu sempre achei isso muito curioso. E aí eu não sei se um artista tecnicamente treinado, ele faria um processo análogo de não necessariamente ele se sensibiliza mais, mas ele racionaliza mais sobre os elementos que ele está vendo, ao invés de só fruir artisticamente, Hum. ou não, e se isso poderia impactar. Minha pergunta, aqui só para provocar, qual que é a diferença desse seu professor e de um robô? Pra- No sentido de que se um robô tem um sensor muito bom, ele consegue dizer para mim qual é a nota. Não é à toa que a gente tem aplicativo no iPhone que eu ponho Hum, do lado do meu instrumento, fala se está afinado ou não, porque eu sim, bato ali e faz o cálculo da frequência e me diz, ah, esse lá sustenido, né? Que seja. Então, sim. assim, meu ponto, inclusive, é que eu não, assim, eu fiz essa outra pergunta uma vez que foi, eu não tenho nenhuma dúvida de que os robôs, né, que essas máquinas, os chats, agora, são capazes de fazer poesia. Não tenho nenhuma dúvida. Hum, Minha dúvida é, eles são capazes de sentir poesia? uhum, Para mim é do ponto de vista de hum, público, né? Mais do que do ponto de sim. vista daquele que frui, mais do que aquele que produz, né? Então, porque aí tem É. pe- mas talvez esse paper seja um bom ponto de partida, Chuchu, porque a gente consegue juntar a nossa ideia de neurociência, de cognição, Ah, não, acho de que sim. arte e, e Ai. ainda consegue juntar com a residência, entendeu? Tipo assim, E aí, não, eu acho que sim. E aí a gente exploraria com que, não profundidade. Bom, tudo bem, a gente não precisa entrar em super detalhes de todo o processo do pipeline, né? Eu acho que é mais, eu penso, high level da ideia dessa parte um. Não sei se com gancho do que a gente espera um dia fazer na parte 2 no final. não, eu acho que a gente fala É, dele todo, inclusive da parte 2, né? Porque hum, se em algum momento esse paper está insinuando, né, que o cérebro de um artista, ele é melhor para fazer análise de imagens, colocar desse jeito. Vou nem dizer que é uhum, melhor para gerar imagens, vou dizer que é melhor para analisar imagens. Está mais instruído, de certa maneira. Então, se eu reproduzo esse cérebro, né, eu tenho a chance de sim. ter sempre grandes designers, artistas visuais, né? Tipo, é,
Porque Sim. se eles analisam, se eles sabem as ferramentas, se eles sabem dirigir um prompt, né? Porque eu acho que é isso, é sobre hoje em dia, né? É, Acho que é nessa é. direção. Então, eu acho que dá para brincar ainda com os mini brains. Porque mini brains é o Justo, fator justo, maluco do justo, nosso justo. projeto, entendeu? É o fator especulativo. Não, faz sentido. Gosto, super. É, isso também se não tem um formato específico, no fim a gente pode, entendo por esse artigo aí, esse post pirar o quanto que. É, não, total. A gente E pode eu ver com tô. eles também, tipo assim, perguntar para eles, falar essa linha geral do que a gente propõe, da postagem, e se eles têm algum viés mais, entendeu? Tipo assim, trazer uma coisa mais técnica, trazer, entendeu? Tipo, ou Uhum, senta o pé na design especulativo, uhum, é, uhum. né? Se tem algum tom mais específico. Sim, gosto. Não, super. Ah, Sim, sim. Daí a gente pode trabalhar, começar a fazer um draft a partir de amanhã. Gosto, porque aí, se eles já dão uma gosto. direcionada ou a opinião deles, a gente já sabe mais ou menos o que que a gente corta e o que a gente põe. Mas a gente fala, ó, a gente quer partir desse artigo, mostra o artigo. Eles levantaram esses pontos, eles comprovaram que o cérebro de um Uhum, artista e de um não artista pensam imagens de forma diferente, né? Enfim, pega esse sim. artigo, põe no chat GPT e vê o que enfim, consegue trazer para trazer uma conversa meio objetiva amanhã, porque a gente tem só 20 minutos, né, para falar e tem um monte de coisa ainda que eu quero mostrar. Mas você podia fazer essa parte do artigo. Sim, Aí, a partir desse artista, sim, pensar o artista, aí depois pensar na reprodutibilidade desse cérebro desse artista, entendeu? Tipo, talvez fazer nesse sentido a postagem. E aí pergunta para eles. gosto. Até porque, não que a gente precisasse entrar nessa seara, mas talvez vai tangenciar, e acho que me lembra a conversa com a Carol sobre a arte abstrata e aquela discussão ali que você trouxe, se o quanto será que essa volta para arte, esse movimento que ela vem em direção ao consumo maior de arte abstrata, que você perguntou, né? Será que está relacionado com todas as ferramentas que a gente tem agora? Uhum. De IA e as pessoas talvez estão voltando para o abstrato, né? Saindo um pouco do figurativo, barra junto com esses receios todos da promptography, por exemplo, que eu estava lendo, e todo esse drama de o IA vai matar a arte, vai matar a criatividade. E no fim é isso, talvez a gente só vai, a gente vai, como você fala, a imaginação radical, a criatividade vai tomar formas não até então não imaginadas. A gente não precisa se preocupar se a IA vai matar a criatividade e os artistas vão se tornar obsoletos. A gente pode ter artistas in vitro, que é o grande ponto, né? Pode ter artistas em Ó, outros e olha só, formatos de. e olha que interessante, né? Pode ser até que pensando, né? Pensando aqui que todo mundo fala que o Van Gogh comeu a própria orelha, pode ser até que os artistas, né, comecem a doar, né, tipo, os cérebros deles para os estudos, entendeu? Comecem a assinar morte em Total, vida, sabe? total. Tipo, tipo, umas coisas assim. Gente, um Começa a ter pós-morte. Ai, dinheiro. várias coisas. Porque não teve Que. isso de É, escanear a retina? Não teve isso que o pessoal estava dando banco sim, sim, de sim. biometria? Isso. Então, se o pessoal estiver pagando por um cérebro de artista, às vezes vale a pena. Tipo, Nossa, total, total. é. É meio aquela série lá também, né, do Panteão. Muito louco que eu tava lendo o livrinho da Suzana, né, Herculano, que ela faz resumos de vários artigos importantes de neurociência. E aí, quando Einstein, também não é artista, mas quando Einstein morreu, cortaram o cérebro dele em 240 pedacinhos, né? E aí ficou lá na prateleira do patologista, tipo assim, décadas. O filho autorizou fazer autópsia e no fim eles nem acharam tanto o que eles achavam que iam achar. E aí anos depois foram lá catar os pedacinhos pra falar, "Ai, vamos aqui fazer uma análise do cérebro de Einstein." Assim, tipo, Exatamente. É. Que é isso, né? A inteligência ela não está no cérebro, assim muito como louco, a né? criatividade também não, mas a brincadeira é boa. Acho até que a gente podia concluir com Não, isso, né? total. Não, total, total. Vou colocar aqui o Einstein no. Gosto. Nossa, gosto bastante. E tem aquela frase que eu adoro, né? Que eu sempre lembro que a Iona te fala, porque ela tem uns trabalhos.
deixa eu procurar, com o que eles chamam de semi-living, né? O meio vivo, meio morto, essa coisa entre vida e morte, que quando eu vi essa frase eu adoro, que é, quer ver? For an art is like a living organism, better dead than dying. A arte é como se fosse um organismo vivo, é melhor morto do que morrendo, né? E aí, mas a gente já tá numa outra seara, né? Outra camada, assim, Que é o outros zumbi suportes. arte. Outros suportes que não é, né? Não é vivo, não é, enfim, a coisa do in vitro, esses suportes outros para além do que a gente entende, né? Como vivo ou manifestações de vida versus morte. Enfim, É, me artista vem isso zumbi. É também. onde Artista do tipo é o isso. nosso projeto é o artista zumbi. A ligação já vai cair, Sussu. Adorei nossa conversa Ai, hoje. gente, sempre muito bom. É, Não, maravilha. Eu vou dar uma olhada no.